Olá, segundo ano, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos fazer nossa aula 17, a penúltima da nossa apostila 7, e nós vamos falar sobre recursos argumentativos. Nessas aulas, a gente vai falar sobre três tipos de argumento, tá? Tem vários, mas esses três que a apostila está apresentando aqui são os mais importantes, digamos assim, né? Os que têm mais força, tá? Então, olha só. Então, o primeiro argumento é um argumento baseado na autoridade, tá? Então, assim, argumento de autoridade, ele é o quê? Ele não é autoridade no sentido autoritário, ele é autoridade no sentido de autoria, tá? Então, ele consiste em fazer alusões ou em recorrer a citações de personalidades de saber reconhecido sobre a questão em debate, tirando proveito de sua credibilidade e de seu prestígio para melhor defender uma tese. Então, assim, o que é esse argumento de autoridade? Então, alguém, algum autor, alguma pessoa que é reconhecida naquela área daquele tema, falou alguma coisa que é pertinente, então isso é um argumento de autoridade. Então, você pode fazer essa citação no seu texto, desde que esteja entre aspas e que seja atribuída a autoria, né, autoridade, autoria dessa frase ou dessa citação, tá? O segundo argumento é o argumento de consenso. O que esse argumento faz? Ele reafirma conceitos que são aceitos sem discussão, por mero bom senso. O enunciador recorre a noções consideradas óbvias e de universal validade para conduzir o auditório à sua tese. Então, assim, por exemplo, o sol ilumina. Todo mundo sabe que o sol ilumina, né? Então, isso é um consenso. Então, o que todo mundo sabe, que não tem discussão, que é do conhecimento de todos, gera um argumento de consenso, tá? Que também é um argumento muito forte. E, por final, o argumento de provas concretas. Então, o que consiste esse argumento? Consiste na apresentação de dados que servem para a comprovação da tese, levantamentos estatísticos, pesquisas, exemplos ilustrativos, né? Provas concretas criam um efeito de sentido de realidade, colaborando para tornar evidente aos olhos do público a tese defendida. Nesse argumento entra o quê? Pesquisas, números, tá? Gráficos que representam alguma coisa que nós estamos falando a respeito do tema, tá? Então, esses são os três argumentos mais fortes que eu posso colocar na minha dissertação. Mas qual deles é o mais forte? O de provas concretas, sem dúvida nenhuma, tá? O de autoridade e o de consenso, eles são fortes também, mas eles vêm em segundo lugar. Em primeiro lugar, o de provas concretas, porque igual aquela máxima, né, gente? Contra números, não há argumentos, tá? Então, se você apresenta provas concretas, não tem como argumentar ao contrário, tá bom? Então, agora vocês vão fazer os exercícios no Maestro e até a próxima.